Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre escrita e das dificuldades que muitos sentem na produção de textos. Muitos de vocês têm aqui deixado os seus dramas diante do papel em branco, diante do computador ali, sem conseguir produzir aquilo que lhes é pedido, aquilo que é necessário que vocês façam. Enfim, eu tenho algumas opiniões sobre isso, algumas opiniões inclusive pessoais, mas também muita coisa que eu colhi da leitura de grandes autores que tratam do tema e quero, mais uma vez, compartilhar algumas dessas questões com vocês. Ao longo do vídeo citarei alguns livros e, como sempre faço, deixarei aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para os livros que eu citar e que estiverem disponíveis para compra, para que você vá lá, dê uma olhada nesses livros e, se for o caso, que os compre através do meu link. Dessa forma você ajuda este canal, você incentiva este canal a continuar produzindo conteúdo educativo aqui no YouTube. E se você gosta de conteúdos assim, outra forma de você ajudar este canal é se inscrevendo, ativando o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados e, claro, curtindo o vídeo para eu saber que você está gostando do conteúdo, que esse conteúdo está sendo relevante para você. Então bora lá. Uma coisa que me chama a atenção é que um problema muito grave que se coloca diante do estudante, de um modo geral, da pessoa que precisa escrever, produzir algum texto, é a questão da baixa autoestima. A pessoa já começa, hoje mesmo eu li um comentário aqui, no sentido de que, eu não consigo, por mais que eu tente, professor, eu não consigo. Esse eu não consigo é muito comum. Olha, gente, o fato é que se eu consigo, se ela consegue, se ele consegue, você consegue. Temos exatamente as mesmas configurações biológicas, as mesmas capacidades intelectuais. Você consegue. Não pense que não consegue. Esse travamento que você se coloca, justamente devido a essa baixa autoestima, referente aos seus estudos, referente à sua capacidade ou não de escrever, isso já é um grave problema. Seu cérebro já começa diante da atividade, diante dessa necessidade de escrever, já começa se colocando obstáculos. É um problema que eu diria que vai se resolvendo com o tempo, com à medida em que você vai produzindo textos, à medida em que você vai se sentindo confortável com aquilo. Toda vez que nós vamos fazer uma determinada atividade, nós ficamos receosos, não é verdade? É lógico que eu estou falando isso em relação à escrita, que é algo em que eu não tenho o menor problema, mas se você me pedir para escalar uma montanha, eu certamente vou ter dúvidas sobre o meu sucesso nessa atividade, porque não é algo do meu cotidiano. Mas se eu começar a escalar pequenos relevos, pequenos montes, uma serra, daqui a um tempo eu terei a habilidade necessária até para escalar o Everest. Ninguém começa numa academia já levantando o máximo de peso no primeiro dia. A dificuldade, ela vai sendo superada à medida em que você se exercita. Então, tenha paciência. O fato de que você tem dificuldade hoje é simplesmente devido à falta de experiência com a escrita. Imponha-se essa experiência. Escreva cotidianamente. À medida em que você for escrevendo, à medida em que você for ganhando confiança, eu garanto para vocês que essa dúvida e até às vezes essa certeza de que não é capaz de escrever, ela vai sumir. E é fundamental que, mesmo quando você está nos passos iniciais, você diga: eu vou conseguir produzir uma frase agora. Eu vou conseguir produzir um parágrafo agora. E esse parágrafo vai ficar bom. Colocar a confiança no que você vai fazer é um primeiro passo. Olha, não subestime o seu cérebro. Eu sempre falo isso para os meus alunos. O nosso cérebro, ele é capaz de muita coisa, tanto para o bem quanto para o mal, né? E ele pode colocar você em situações extremamente delicadas simplesmente por estar trabalhando contra você. E nós temos aí o pessoal da psicanálise, da psicologia, etc., que falam muito bem disso, né?
Então, transforme o seu cérebro num aliado e não num inimigo. Agora entenda que seu texto não surge do nada. A escrita, ela é como um iceberg. Quando você observa o iceberg, você percebe que apenas uma pequena parte dele é visível na superfície. A grande massa daquele corpo está submersa. Ela não é visível. A metáfora do iceberg se coloca muito bem para a questão da escrita. O texto em si, a sua atividade ali diante do computador ou do papel, seja lá como você prefere escrever, aquilo ali é só a pontinha do iceberg. Por trás existe todo um processo do qual você não pode abrir mão, senão você compromete tudo. Além do ato mesmo de escrever, eu diria, não necessariamente além, mas antes, muito antes disso, está o seu processo de pesquisa, o seu processo de leitura. Tanto do tema específico que você tem para escrever sobre, né? Você que está aí na escola para produzir um texto sobre, sei lá, sobre um acontecimento histórico, ou uma redação sobre um determinado tema aí que sua professora passou, que seu professor passou. Lógico, tem que ter a pesquisa adequada sobre o tema. Mas eu me refiro até a algo mais. Você só consegue escrever bem quando você se tornar um bom leitor. A leitura é para o escritor como o treino é para o jogador de futebol, para o jogador de vôlei, para o atleta de um modo geral. O atleta não chega em campo do nada, acorda lá num determinado dia e diz, eu vou jogar futebol hoje, vai lá e arrasa, né? Ou o vôlei, ou seja lá que esporte. Os atletas, eles têm toda uma rotina de treino, de alimentação, de exames físicos, enfim. A leitura é para o escritor essa rotina, é o treino. Você só consegue produzir bem se você ler com frequência. E eu sei de todos os problemas, não pensem que, você acha que é muito fácil. Eu não acho. Eu sou um exemplo de que não é muito fácil. Eu vim de escola pública, eu sei de todos os problemas que nós enfrentamos, principalmente quando nós olhamos essa sociedade em que nós vivemos, em que tem uma série de atrativos, por mais absurdos que muitos deles sejam, mas tem uma série de atrativos que tiram a atenção. Tudo é muito feito para que você não tenha realmente sucesso intelectual. Falar em leitura num contexto como esse é quase que falar de uma situação abstrata. Eu sei disso, tenho plena noção disso. Mas se você está num vídeo como esse, você tem que saber, é necessário desligar-se disso. Caso contrário, desista mesmo, né? Se você quer se tornar um escritor com habilidade, você tem que se dedicar à leitura, algumas horas por dia. Não precisa ser doentio, mas algumas horas por dia. Tem que ter horário para tudo. E aí a leitura, no dia a dia, ela pode ser uma leitura literária, uma leitura histórica, uma leitura, sei lá, da área de conhecimento da qual você mais gosta ou da área de conhecimento que você já está, na qual você já está envolvido aí no seu curso superior, seja lá no que for. É fundamental que você tenha o horário de leitura que serve para você como horário de treinamento. Então, a leitura cotidiana, a leitura frequente, ela faz parte do processo de preparação para a escrita. Isso não sou só eu que estou falando, tá? Já disse aqui para vocês. Minha opinião ela é baseada na opinião de inúmeros estudiosos que tratam do tema. Um exemplo que eu posso dar é Sertiange, né? Que aqui no seu livro A Vida Intelectual, um excelente livro, por sinal, sobre estudos, sobre vida intelectual, fala desse momento que você tem que ter de leitura, do fato de você ter que abrir mão muitas vezes dos prazeres da vida em excesso, né, para dedicar tempo para a sua leitura. Quanto mais você resolve se dedicar a uma vida intelectual, menos tempo você terá. E aí são as escolhas que você faz. Um atleta de ponta também, a pessoa que escolhe ser um atleta de ponta, ela também não pode estar num bar todo fim de semana, ela tem que ter uma rotina muito bem regrada, muita disciplina no seu dia a dia. Todo mundo sabe como é. Eu comparo sempre a escrita com a vida atlética. Quem acompanha o canal já viu isso em algumas outras vezes,
porque é muito parecido, né? É uma atividade que é árdua, e para se alcançar a excelência gera esforço, gera dor muitas vezes, né? A dor física mesmo de cansar a mão, cansar os dedos, cansar as costas, tudo isso exige muito esforço, né? Então, a quantidade de dedicação que você vai ter deve ser proporcional àquilo que você quer alcançar com a escrita. Mas é lógico que eu não falo aqui para todos uma dedicação exaustiva à leitura, mas que tenha na sua rotina diária um tempo dedicado a ler. Escrever constantemente é outra coisa fundamental. Você não vai criar em você aquela rotina de escrita, né? Fazer da escrita parte do seu dia sem que você comece isso imediatamente. Então, na sua própria atividade de estudo, escreva. Você precisa fazer fichamento, resumo, topicalização, seja lá mapa mental, seja lá o que você utiliza aí no seu método de estudo. Mas esse ato de escrever sobre o que você está lendo já é um primeiro passo para ir rompendo esse seu medo de escrever. Você vai acabar entendendo que a escrita é uma atividade natural, porque ela realmente é. A escrita nada mais é do que você colocar no papel a explicação que muitas vezes você é capaz de dar no âmbito oral. Eu falo muito isso com meus clientes, né, e até com meus colegas quando eu estou conversando com eles sobre questão de escrita. Eu destaco muito o fato de que eles são capazes de conversar horas sobre as ideias que estão na sua cabeça. Eles são capazes de explicar muito bem os textos que estão lendo, a ideia de pesquisa que eles têm na sua mente, etc. Mas quando é para produzir o texto, quando é para produzir o projeto de pesquisa, seja lá o que for, surge a trava. Mas as ideias já estão lá. É só a questão do processo, entende? Se você acha tão normal estabelecer um diálogo face a face com alguém, por que você não acha normal escrever? Então escreva no seu dia a dia. Mostre para você mesmo que escrever faz parte das suas atividades comuns. Faça um resumo, faça um parágrafo, faça 2 sobre aquele texto. Antes de o professor passar alguma coisa para você na sua disciplina, você já faz um pequeno texto, 1 página, 2 páginas, sobre o assunto que está sendo estudado nesse momento. Faça às vezes para você mesmo. Sobre o começo da atividade de escrita, eu trago aqui uma colocação de Sertiange que eu acho fundamental. Ele diz num determinado ponto na página 171 do seu livro: em tudo é preciso começar, dar esse primeiro passo, né? Ainda que não oficialmente, ninguém pediu nada, mas você vai começar. O começo é mais que a metade do todo, disse Aristóteles. Quem nada produz, habitua-se à passividade. O medo que provém do orgulho ou a timidez aumentam cada vez mais. Acaba-se recuando, cansando de esperar, ficando improdutivo como um broto sufocado. Percebam, é justamente isso que acontece. O medo de produzir, o medo de não ser capaz faz com que você não tente. E aí você se atrofia. Tudo que não é usado, todo órgão do nosso corpo, né, por exemplo, que não é utilizado, ele se atrofia. Ao mesmo tempo, a sua capacidade de escrita, ela também ficará atrofiada se você não produz. Então, comece. Comece sabendo que não vai ser um resultado final, mas comece. Tenha em mente outra coisa, que é fundamental nessa parte submersa do iceberg, que é estabelecer relações, que é gestar o seu texto. Recentemente um colega, um amigo, me pediu para participar da organização do seu livro, a reunião, a antologia, né, poética. Ele tem já vários livros de poesia. Pediu que eu fizesse o prefácio da publicação, participasse ali um pouco da seleção, tudo mais. E eu peguei os livros anteriores dele de poesia para reler, né, já tinha lido antes, para reler, para refletir sobre eles. Nisso eu passei alguns meses nesse processo, né? E aí, certo dia eu encontrei com ele e disse: olha, eu já estou gestando o seu texto aqui. Quando eu sentar em uma tarde, eu vou fazer. E realmente, uma tarde eu sentei e fiz o texto.
o prefácio. Agora, para esse prefácio sair, realmente foi muito tempo de leitura, estabelecendo relações. Espera aí, quais são os poemas que eu quero destacar no meu prefácio? E por quê? Não, eu não vou focar nos poemas, eu vou focar nas utilizações, nas questões de estilo. E eu vou usar os poemas só como exemplo. Então vai ser assim. Quais são as figuras de linguagem que ele mais utiliza no texto? São nos seus poemas, né? São essa e essa. Quais são as características que saltam aos olhos com a sua poesia? Isso tudo na mente. Tendo elaborado tudo isso, eu fui para o processo de escrita. A elaboração mental, para mim, ela é fundamental. Ela te ajuda a não perder tempo diante do computador. Eu não perco tempo diante do computador quando eu sento já é para escrever, porque aí sim eu gasto muito tempo, eu invisto, melhor dizendo, né, muito tempo nas reflexões. Tem um artigo para escrever para a próxima semana. Já leu tudo o que deveria? Se não leu, vá ler. Né? Vá ler, anote, grife, destaque já no seu processo de leitura, ou o ideal, no seu processo de releitura, aqueles trechos que você utilizará como citação destacada, né, ao longo do artigo. Depois que você faz isso, aí começa. O artigo vai começar da seguinte forma. Primeiro eu vou citar tal questão, então isso tem que ter um tópico específico. O segundo tópico vai ser sobre aquele outro tema que eu quero destacar. Quando eu citar o trecho da página tal do livro X, eu vou comentar o seguinte aspecto. Todo esse planejamento te ajuda a ganhar tempo na escrita. Percebam, portanto, que 3 aspectos são fundamentais para a escrita: a leitura, a prática cotidiana de escrita e o planejamento. Tudo isso que não está na superfície do texto, quem lê vai ter acesso só ao artigo, ao livro, seja lá o que for que você está escrevendo. E dá até a impressão de que, dá para escrever quantas páginas em 1 hora. Então ele gastou 10 horas para escrever este livro. Num exemplo aqui bem absurdo, o que fica na superfície seria isso, né? Mas na verdade são semanas, são meses de preparação, desde as leituras, desde as várias versões escritas do texto, aquilo que você elabora, aquilo que você reelabora, aquilo que você descarta, aquilo que você acrescenta, até o ato de planejar e em seguida a superfíciezinha ali que é a escrita. Quando você consegue aliar muito bem esses pré-textos, esses momentos pré-textuais, esses momentos em que você lida com o planejamento, com a preparação, é o treino daquela sua atividade final, é o treino do atleta lá que passa uma semana toda treinando para só no domingo, só no sábado colocar isso em prática na sua prova ou no seu jogo, etc. Quando você coloca tudo isso em prática, você percebe que a escrita ela tende a ser menos dolorosa e com o tempo ela será realmente. E com o tempo mesmo vira um prazer. Né? Todos nós que escrevemos cotidianamente, que fazemos da escrita uma atividade realmente da nossa vida, nós vemos na escrita um prazer, nós gostamos de escrever, nós gostamos de produzir, é fácil para nós produzir, fácil no sentido, né, de não gerar problemas de produção, não é fácil no sentido de pouco esforço, tá? Entendam isso, justamente porque nós entendemos todas as etapas pré-textuais, todas as etapas que estão por trás da superfície do texto. Bom, agora certamente vocês querem dicas, né, de livros para ajudar um pouco no seu processo de escrita. Eu indico A Vida Intelectual de Sertilhange. Esse livro é fundamental para todos que querem manter uma vida intelectual como um todo, não apenas relativa à escrita, mas relativa à leitura, ao cotidiano de quem se propõe a ser um intelectual, né? Ou seja, a trabalhar com conhecimento. Esse livro dá muitos conselhos. Lógico, é uma obra, não é uma obra atual, não é uma obra acadêmica, então ela não tem esse clima de estudo acadêmico que a gente muitas vezes está acostumado. Quando você abstrai algumas dessas questões e se liga nos conselhos que o livro dá,
você vai ver que é uma obra grandiosa e que vai te ajudar muito na tua trajetória de estudos. Indico demais, tá? O Comunicação em Prosa Moderna, já falei deste livro, assim como o de Sertilhanges, também, se não me engano, tem vídeo meu aqui específico sobre este livro. Essa obra é fundamental, porque isso aqui não é uma gramática, né? Embora traga algumas questões que uma gramática também traz, mas ela já vai para um patamar posterior, que por isso faz dela um livro essencial. Porque essa obra ela te ensina como organizar um parágrafo, uma frase, entende? Vai além da gramática, do vocábulo em si. Lógico, gramática é importante, eu sempre falo isso aqui, mas esse livro vai além, te ensina questões de natureza argumentativa, questões de natureza retórica, a organização do texto em si. Por isso mesmo é uma obra fundamental. Você vai potencializar muito o seu processo de produção de textos com este livro, tá? Comunicação em Prosa Moderna, de Otton Garcia. Aqui já para o pessoal de letras, eu indico, não que não seja relevante para outras áreas, né? Mas como é um livro acadêmico de letras, eu diria que é um livro fundamental para o estudante de letras, tá? Agora, ele é cheio de exemplos, tem vários gêneros textuais citados aqui, você vai ver na prática aquilo que as autoras destacam, né? Um livro de Ingedor Kor, referência absoluta na linguística textual no Brasil, além da grande professora também, Wanda Maria Elias. Essas duas autoras produzem aqui um manual riquíssimo de produção, de leitura e produção de textos, né? É justamente o título, Ler e Escrever, Estratégias de Produção Textual. Fundamental, tá? Fica aí como dica também. Bom, é lógico que eu tenho outros vídeos aqui no canal que falam da escrita, inclusive dando também outras dicas de livros, cabe a vocês procurarem aí. Este canal já está se enchendo bastante de materiais nesse sentido. Vocês vão garimpando e cada vez entrando em contato com mais dicas, com mais sugestões de leitura. Certamente tende a ser muito enriquecedor o contato de vocês com essas obras. Ficam aí os meus conselhos, né? Claro, muito voltados para a minha trajetória pessoal, mas também muito amparados nas grandes reflexões que os autores trazem a respeito de leitura. Em nenhum momento acho ou digo que é um processo fácil, mas quero desmistificar para vocês. Tudo que eu falei aqui foi no sentido de mostrar para vocês que pode se tornar uma atividade mais natural. Tudo vai depender do esforço e do comprometimento que vocês vão dar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.